une, junta. Contato. É o pensar junto. Cadê os campuseiros? Cadê os campuseiros? Vem, campuseiro presente aí na casa? Vem cá então, vem cá fazer o no microfone. Quero ver os campuseiros que sabem fazer o Bora todo mundo comigo aí, ó. Galera de Roraima aí, ó. Bora, Pedro! Seu lindo! Ele tá escutando, não. Todo mundo, vai. Ô! Aê, foi animado, valeu. Valeu, é isso aí, campuseiros raiz aqui, marcando presença na Campus Amazônia, pessoal de Roraima, muito bom ter vocês presentes aqui conosco. Agora a gente dá as boas-vindas para o nosso próximo palestrante, nosso conteúdo agora, que vai abordar o tema de métodos de organização e produtividade para todos. Essa é a impressão que a gente tem, que o mundo gira cada vez mais rápido. O tempo cada vez mais escasso e a quantidade de tarefas e projetos só aumentando. Então agora a gente vai entender que na mesma proporção os sonhos estão crescendo e se tornando mais distantes. O tempo de qualidade, quer seja individual ou com a família, se tornam mais raros. Se você se sente assim, essa palestra é para você. Nesse rápido papo, vamos abordar métodos e ferramentas que nos ajudam na organização de tarefas para ser mais produtivo. Então, quero convidar agora ao palco para conversar com a gente o Alessandro Dias. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Por isso que é bom trazer a família, né? Que tá lindo, né? Valeu, esposa. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de estar nesse palco. Fábricas de empreendedores, né? Durante muito tempo, estive à frente de uma empresa chamada Levier, né? E aí a gente ralou muito, durante muito tempo, fazendo várias coisas. Sou consultor do Sebrae, então falar sobre empreendedorismo é minha praia, gosto demais. Ajudar outros empreendedores também a alavancar os seus negócios. Agora, a palestra de hoje, ela é inédita, tá? Então vocês vão ser os primeiros a ouvirem sobre o assunto. E aí, eu não tive tempo de montar um slide, então eu fiz tudo em post-it, tá? E fotografei, deixei aqui, então não leve a mal, mas falando de organização, essa semana foi bem cheia. A gente está aqui desde o primeiro dia do evento, estamos com um palco ali sobre UX, né? E aí foi bem corrido, mas vamos lá. Aqui é a minha rede social, eu sou Alessandro Dias, então quem quiser seguir. Então, primeiro, para começar, eu vou dizer quem eu não sou. Eu não sou nenhum guru, nenhum master coach. Então, não sou um top palestrante e nem autor de livros. Então, se alguém veio por engano achando que eu sou qualquer dessas coisas, pode ir embora. Tá? Não vão não, gente. Por favor, fiquem aí. Então, não espere assim, sabe, lições de coach, Não é isso. O que eu me considero? Eu sou um designer por formação, sou professor por paixão, sou palestrante, empreendedor, mentor de vários hackathons, aí ando com a moçada de startups, líder de comunidade agora, Manaus, sou voluntário de vários trabalhos, sou esposo, pai de 3, avô de pet. E aí eu já considerei ali, sou um filho desnaturado, porque às vezes eu esqueço de ligar para minha mãe. Mãe, beijo, viu? Um irmão relapso que esquece o aniversário dos irmãos, são 7, gente, então me desculpem, né? E sou um amigo distante. Quando eu encontro os meus amigos, eu abraço e tal, mas depois para a gente se reencontrar, né, Denis? Leva tempo. Inclusive, eu não peguei aquele meu troféu ainda, né? Tá guardado lá. Esse cara sou eu. Então, ninguém precisa mais de organização na vida do que eu, gente. Com uma agenda dessa, não tem condições. Eu acho engraçado que segunda-feira o pessoal do trabalho pergunta assim, e aí, como é que foi esse final de semana? Descansou? Eu só dou aquele sorriso amarelo, fico, aonde, né, que a gente vai descansar? E aí eu quero deixar claro, pode ser óbvio, mas essa palestra não foi feita por inteligência artificial, foi feita por uma inteligência humana, tá? Então, com certeza deve ter erros. Então, se tiver, me perdoe. Eu não estou nessa fase do chat GPT ainda, fazer as coisas por mim, não. Eu mesmo faço. E aí, agora eu vou dizer para quem é essa palestra. Vamos ver se você se identifica. Você que está em casa também, vê se você se identifica. Essa palestra é para quem perde o prazo de pagar boleto. Passa o prazo um dia, paga multa. Esquece datas importantes, como data de aniversário.
Aquela data de namoro, o primeiro sorvete na praça, né, que o marido, a esposa quer comemorar, esqueço também. Falta compromissos e reuniões importantes por esquecimento. Esse aí eu evito ao máximo, tá? Mas às vezes pode acontecer. Marca 2 coisas no mesmo dia, no mesmo horário. Vive com a sensação que está esquecendo alguma coisa. Cara, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, não estou lembrando o que é. Aí eu vim correndo para a palestra, brincadeira, estava agendado. Eu não esqueci não. E aí eu lembrei de uma história que não é engraçada, é muito triste. Houve períodos que saíam matérias assim: pai esqueceu o filho dentro do carro, calor, e a criança veio falecer, né? E aí foram os casos recorrentes, sabe? 1 vez, 2 vezes, 3. E na época eu pensava, cara, mas que pai esquece um filho dentro do carro, né? E tal. E aí depois refletindo, e aí obviamente a própria justiça, ela não imputa nenhuma pena para esse pai, porque só a perda de um filho nessa situação já é um trauma que ele vai carregar para o resto da vida. Eu entendi que a sobrecarga de atividades, que o dia a dia, o trabalho, nos sobrecarrega, leva a situações como essa. E qualquer um de nós está sujeito a isso. E eu me considero um cara organizado. A minha esposa vai rir, que eu esqueço onde eu deixo as chaves do carro sempre. Mas eu me considero um cara organizado. Só que eu percebi que a minha organização ela não é eficiente. Então, às vezes, eu anoto e esqueço onde deixei o caderno que eu anotei, né? E isso não é eficiência. Eu tenho planner, eu tenho agenda, enfim, né? Série de aplicativos, mas não é eficiente. E aí a minha vida deu uma guinada recente, né? Eu disse que a minha vida mudou nesse sentido de organização para pior, depois que a UFAM voltou para a minha vida. E eu falei para minha filha, eu vou te citar na minha palestra. Meu Deus, o que você vai falar de mim? Ela ficou preocupada, ela está aqui. Eu falei assim, não, calma. É porque ela passou para a faculdade, para a UFAM, e o curso dela é noturno. E o único tempo livre que eu tinha era à noite. E aí eu tenho que levá-la, buscá-la, né? A UFAM nunca me decepciona. Então, um belo dia não tem aula, eu fico de folga em casa, graças a Deus. Eu falo para ela que eu pago imposto para ela estudar na UFAM para não ter aula, porque é ótimo quando não tem aula, que eu não tenho que fazer esses corres. Mas eu percebi que realmente, cara, minha vida ficou transtornada. Falei, cara, eu não tenho tempo mais para nada e as coisas acumulando. E eu falei, eu tenho que estudar sobre organização de forma séria agora, né? Não posso só pegar um artigo na internet e achar que estou organizado. E aí eu elenquei 4 questões que são fatores primordiais da organização e produtividade. Um é a falta de tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia, mas sempre parece pouco. O outro é falta de foco. Um é a falta de memória. Isso aí tem gente que acha que, não, eu lembro de tudo e tal. Eu não posso confiar na minha memória. E eu botei falta de vontade de fazer. Falta de motivação, a tal da procrastinação. Vamos lá. Eu estou correndo porque são 30 minutos, tá? Eu vou dar alguns insights, algumas ideias aqui, tentar deixar um tempinho para pergunta, mas depois pode trocar mais ideias. Então, sobre falta de tempo. O que é falta de tempo? Como todo mundo tem o mesmo tempo no dia, 24 horas, o que acontece é que a gente tem muita coisa para fazer. E aí, o que você coloca como compromissos, tem uma questão que tem a ver com prioridade. E aí eu percebi uma coisa. Bem, primeiro eu tenho que trabalhar com o tal do time box ou time blocking. Eu mapeei todos os meus horários no dia, desde a hora que eu acordo, aonde eu tenho que estar. De 8 a meio-dia, tem que estar no CIJA. Eu moro longe do trabalho, né? Eu levo 2 minutos caminhando, mas eu tenho que estar 8 horas lá. Às vezes eu chego mais cedo. Tem que correr para casa, almoçar, pegar as meninas e levar para a escola. Então, de meio-dia até 1 hora, eu tenho que almoçar e levar os meninos na escola. Volto para o CIJA. Então, eu controlei tudo por blocos de horário. Por que isso me ajuda em relação à questão de tempo? Quando alguém me liga ou alguém quer marcar alguma coisa, eu vou na minha agenda e vejo os blocos de horário. Eu falo, bicho, aqui não dá, não vai dar tempo. Vamos negociar esse horário. Então, isso me ajudou muito. Então, está tudo mapeado. Eu não tirei um print da minha agenda porque vocês iam achar que eu sou muito controlador, mas não é. Me ajudou mesmo. Então, quem quiser pesquisar sobre time box ou time blocking, vai ter uma ideia melhor sobre isso.
E outra coisa, atrás da matriz de Eisenhower, né? Porque assim, se tem muita coisa para fazer, a gente tem que trabalhar com prioridades. E aí a matriz de Eisenhower fala sobre isso. Uma linha do eixo é importante, a outra é urgente. E você pega as tarefas do dia e coloca nesse quadrante. O que for quadrante 4, o que for quadrante 1, que for muito importante e muito urgente, faz logo. Né? Tipo assim, tá pegando fogo a casa. É importante apagar, é urgente. Apaga logo. Então, é a coisa que você tem que fazer urgentemente. O que for muito importante, né, mas não for urgente, você pode agendar. Bem, é importante, vou ver uma data, time box lá, tem horário livre, vou fazer esse dia nesse horário. Você marca na agenda. O que for pouco importante, mas urgente, você delega. Pô, isso aqui é urgente, mas não é tão importante para mim. Fulano, né, tal, parceiro, né, passa adiante essa tarefa. Agora, o que não for nem importante, nem urgente, assistir Netflix, né, zerar o jogo, tá, você deixa lá, elimina da sua agenda. Brincadeira, tá, mas... O outro ponto, falta de memória, né? Então, assim, esqueço das coisas. Tem 2 livros que eu quero recomendar para vocês. O primeiro livro é O Segundo Cérebro, é do Tiago Forte. É um americano com origem brasileira, né? Vocês vão ver vários vídeos dele em português, fala muito bem português, inclusive. Esse livro tem em português e tem em inglês. E ele trata exatamente sobre isso. Ele diz que o nosso cérebro, ele não foi feito para armazenar informação, né? Ele foi feito para processar a informação. Então, quando você se prende na obrigação de armazenar a informação, decorar coisas, um momento o HD vai pifar, né? Na minha idade, o HD pifa toda hora. Então, eu não posso ter certeza que a minha memória é confiável. E aí ele fala como um segundo cérebro sendo um método de armazenamento dessas informações. Muito parecido com o GTD, que é o Getting Things Done, né? Esse livro é do David Allen. É um método, o livro vocês vão ver como a arte de fazer acontecer, que tem todo um método de processamento, de captura das informações, e também trabalha com esse mesmo princípio, tá? Então a minha dica que funcionou para mim, para quem quer se aprofundar no GTD, por exemplo, que é o método mais popular. Não lê o livro de cara. Eu comecei a ler o livro de cara, eu desisti, porque parece ser muito complexo o processo, muito metódico, e não é, na verdade, parece ser. Então, na segunda vez que eu fui tentar fazer o processo, eu comecei a ler uns artigos, ver alguns vídeos no YouTube, uma coisa mais... Aí fui entendendo a necessidade, a importância. Depois eu li o livro, estou lendo ainda, na verdade. Depois tem os cursos oficiais do GTD no Brasil que você pode investir, tá? Então, ele trabalha basicamente com esses 5 métodos aqui. Você vai capturar as informações, você vai esvaziar a mente. Então, tudo que chega, você vai armazenar. Mensagem WhatsApp, armazena, captura, desculpa. Chegou o e-mail, captura. Alguém falou com você e disse que tem um compromisso, captura. Você vai capturando tudo numa fonte confiável, tá? Depois você vai analisar e decidir se é importante, se não é importante, se é urgente, se não é urgente. Você vai organizar, facilitar o acesso à informação. Você vai refletir, ou seja, revisar isso diariamente, semanalmente. Você vai estabelecer um processo para você. E você vai engajar, que é o executar essas atividades, tá? E uma coisa muito legal que o livro fala é a regra dos 2 minutos. Por exemplo, você tem uma atividade que vai durar menos de 2 minutos. Faz logo, não anota. Para que eu vou anotar uma coisa, capturar, processar, vai levar 2 minutos. Faz, executa e leva adiante. Isso eu achei muito bacana, porque é muito prático o método. Falta de foco. As distrações, né? Alguns autores chamam isso de pipoca, né? Aquela coisa que estoura ali, uma urgência em cima da hora. Aí você para tudo que você está fazendo para dar atenção a essa distração. E aí tem uma técnica que eu recomendo, que é o Pomodoro. É muito conhecido o Pomodoro, né? Eu vou esquecer o nome agora do autor, é Francesco alguma coisa, é um italiano. E aí trabalha com fluxo de trabalho de 25 minutos, né? Então você começa lá, ativa e o Pomodoro vem daquele reloginho de cozinha, né? Que é um tomate, que você coloca o timer. Mas tem para celular, tem para computador o timer. Então você começa um fluxo de trabalho. Eu vou desenvolver uma marca, já que meu trabalho é designer.
Então eu vou trabalhar 25 minutos direto, sem parar, sem olhar celular, sem atender ninguém. Avisa para todo mundo que você vai estar no processo criativo. 25 minutos, você para 5, toma um café, toma uma água, levanta do computador. Não força naqueles 5 minutos. Volta mais 25, para 5, mais 25, para 5. Depois, acho que no quinto processo, você vai parar 35 minutos. Então, o que ele estudou, esse italiano? Que a mente, ela tem um processo de desenvolvimento, de execução de atividade, que ele precisa de continuidade. Se você interrompe muito, você para aquele processo criativo, aquele processo de execução. Se você vai muito extenso, você desgasta a mente também e não é produtivo. Então esse método é bem interessante para quem tem problema com foco, atenção para execução de tarefas. A falta de vontade de fazer, falta de motivação, né? Alguns vão entender como preguiça, não é preguiça. Você não está motivado, né? Tem uma coisa, um estudo que fala que tem o tal do estado de flow, né? O que é o estado de flow? Quando você está empolgadaço fazendo uma coisa e tal, você não vê a hora passar. Porque você está fazendo algo que te motiva, algo que você consegue fazer. Isso é muito difícil de atingir, esse estado de flow. Mas procrastinar é muito fácil, porque tarefas difíceis você sempre vai deixar para depois. E aí tem esse método, né, que é do Ivy Lee. O que ele fala? É muito simples. Então, quem quiser começar com algum método, esse é o mais simples que tem. Por quê? No dia anterior, você vai listar 6 tarefas que você tem que fazer no dia seguinte. As tarefas mais importantes, tá? 6. Você vai organizar essa lista por prioridade. Então, qual é a primeira que você vai fazer no dia seguinte? A mais importante. Talvez nem seja a mais longa, mas a mais importante. Então, você vai começar pela primeira tarefa. Só vai fazer a segunda quando terminar a primeira. Ah, tá difícil, tá demorando. Vai, mano. Só larga o osso depois que a gente roer todinho. Roer o osso. Aí passa para a segunda. Ah, não consegui fazer as 6, o que eu faço? Pega as 3 que sobrou, joga para outro dia e pega mais 3. Qual vai ser a prioridade do dia seguinte? As 3 anteriores, porque já estão atrasadas. E assim vai, tá? Então, você vai repetir esse processo todos os dias. O que esse processo vai te trazer? Senso de urgência, porque você tem que executar. A certeza que você vai eliminar tarefas e você vai se sentir mais empolgado. Caramba, olha, eu terminei essa tarefa, vou pegar uma outra, né? É muito o princípio do aquele negócio que você arrasta para um lado para o outro lá. Me ajuda aí, pô. Aquele processo de... Não, Kanban, isso, obrigado, Luiz. O Kanban é muito parecido com o Kanban, né? Você só pega uma tarefa depois que você elimina a outra. Então, esse processo ajuda muito, é simples. É só você se organizar, é uma mudança de hábito. Né? Deixar de fazer as coisas e não deixar para depois é uma mudança de hábito. E aí tem algumas ferramentas que eu poderia recomendar para vocês, né? Tem Evernote, tem Notion, tem Trello, tem Asana, Todoist. O que eu recomendo? Não tente aprender uma ferramenta para aplicar um método, não precisa. Você pode usar o Google Agenda, você pode usar o Keep, você pode usar o caderninho, você usa o que você sabe. Porque se você tiver que aprender a usar o Notion, por exemplo, que é fácil, mas é meio estranho, eu achei estranho, apesar de ser legal, você vai gastar tempo com 2 coisas, mudar um hábito e aprender uma ferramenta. O que eu estou fazendo agora? Eu estou usando um bloco de anotação para anotar as coisas mais importantes, que eu não quero perder, está um lugar de referência. Ah, estou estudando GTD, eu vou anotando no meu caderninho ali umas dicas, umas coisas, que quando eu quiser eu vou lá e resgato no caderninho. Eu sou dos caras antigos que escrevem ainda. Então, está aqui a prova de que eu gosto de escrever. Eu falei, não vou digitar não, eu quero escrever. A segunda coisa que eu estou usando é o Google Agenda. Então, todo o meu time boxing está lá no meu Google Agenda. Então, eu abro, pagamento, Google Agenda, compromisso, Google Agenda, bloco de horário, Google Agenda, tá? E eu estou usando o Todoist para fazer as listas, que são quilométricas, né? Lista de compra, lista de tarefa, lista de coisas do CID, a lista de coisas de casa. Criei várias listas, gostei tanto da ferramenta, paguei a assinatura porque
te dá mais possibilidades. Ele faz integração com a Alexa. Alexa, adiciona aí comprar batata. Ela, já joga no meu Todoist. Chega um e-mail no Gmail, jogo para o Todoist também. Então são ferramentas que agilizam o processo, depois eu só vou fazendo aquele processo lá de análise, né, do GTD e vou colocando no lugar certo. Minha vida está perfeita? Não, estou numa correria, né? Cheguei aqui correndo, esbaforido, peguei o pendrive, vim para a palestra, mas tem me ajudado bastante em saber que eu sei onde estão as coisas, né? Sei onde estão as coisas e consigo resgatar e colocar prioridades, tá? Então, assim, organização e produtividade é um estudo que a gente tem que fazer continuamente. Se você quer ser mais produtivo, e aí, eu estava tão pilhado com essa palestra, porque é a primeira vez e eu gosto muito do assunto, apesar de ser um designer, eu sou um gestor. Eu tenho uma equipe de 26 pessoas sob minha responsabilidade no trabalho, né? Então eu não posso falhar com a minha equipe. Então, se eu falho com uma reunião, eu falho com uma pessoa. Se eu deixo de submeter uma solicitação de abono de falta por paternidade, por exemplo, eu vou estar prejudicando alguém. Então, isso me fez querer melhorar em relação a isso. E eu estava tão pilhado com a palestra que eu tive um sonho. Olha que coisa doida. Eu sonho normalmente, mas eu não lembro. E esse sonho eu lembrei assim. Eu não vou contar exatamente o que foi o sonho, mas uma coisa me veio à mente. Se você soubesse com certeza que hoje era o seu último dia de vida, qual era a coisa mais importante que você ia fazer hoje? Pense aí comigo, tá? Hoje é meu último dia, tá? Tô na Campus Party, eu sei que amanhã eu vou bater as botas, né? Vou pegar minha senha. O que você ia fazer hoje? Pense aí, vamos lá. Parece meio mórbido, mas não é não. Pense. Então, essa é a coisa mais importante que você tem que fazer. Não é, sabe, fazer o relatório, pagar a conta de luz. É isso que você pensou agora, que você ia querer fazer, se fosse seu último dia hoje. Essa é a coisa mais importante que você tem que fazer. E aí, às vezes, a gente se sobrecarrega de coisas e atividade, e isso, e atividades e coisas, e a gente deixa de fazer isso que você pensou, e que eu pensei, que é o mais importante nas nossas vidas. Então, organizar o tempo não é para a gente ter mais tempo para fazer mais coisas, né? É para a gente ter tempo para fazer essas coisas que vocês pensaram. Pessoal, é isso, obrigado. Que se alguém tiver dúvida, tem um tempinho ainda, né, para perguntas e dúvidas. Perguntas? Eu falei que ia ser rápido, 30 minutos. Alguém quer fazer pergunta? Temos um tempinho aqui para troca. Cadê? Tem lá atrás o colega lá. Enquanto eu bebo uma água. Importante se hidratar. Em primeiro lugar, Alessandro, obrigado pela palestra, foi sensacional. Eu sou do time do post-it. A minha sala é cheia de post-it. Eu costumo colocar minhas atividades em post-it. Mas o que me atrapalha é justamente o que não está na programação, é o que surge fora da programação. Por exemplo, eu trabalho à frente de uma equipe também, e é uma equipe de manutenção. Então a gente planeja bastante, mas sempre tem aquela máquina que para do nada. Então isso aí já atrapalha todo o planejamento. E aí minha pergunta é como lidar com esses previstos. Aí exatamente esse é o processo. No time box, ali no time blocking, tu tem que deixar um espaço livre para essas intercorrências. Tu não pode ocupar a tua manhã toda com reunião, por exemplo. Porque se der qualquer problema, então deixar os horários livres de foco ali para atender essas. Não foi necessário, beleza, tu tem um tempo livre para ocupar com algo, um estudo, alguma coisa, dar atenção para alguém. Mas deixar esses intervalos livres é importante. Isso no teu caso, porque tu dá manutenção e a máquina não pode parar. Mas muita gente recebe demanda e não sabe dizer não. Aí é uma outra questão. Então aprender a dizer não é uma coisa importante. Eu sou um cara que é difícil de saber dizer não. Tenho aprendido muito sobre isso. Para Campus mesmo eu disse uns 3 nãos, né? Queria dizer sim para tudo, mas sabia que não ia rolar. Então eu já, não, vou lá, obrigado. Então, saber dizer não ajuda a não ter mais tempo ocupado para, nesses momentos realmente
urgentes ali, urgente e importante acontecer, você está livre. Então, trabalhar essa programação. E outra coisa importante, a máquina deu pau, o que eu faço? O processo está todo, né, alinhado ali, sei onde tem os manuais, sei onde tem as ferramentas, sei tem a quem recorrer, então isso ajuda, né? Por exemplo, eu tive que fazer a declaração do meu menor para entrar aqui. Cadê a certidão de nascimento? Já passei uns perrengues com a certidão de nascimento que eu não achava. Então, saber onde estão as coisas organizadas, usar o GTD para o teu trabalho vai ser, eu acho, excelente. Não sei se você respondeu, mas... Mais alguém? Mais alguma pergunta? Vem cá, mano. Fale aí. Opa. Não, parabéns, Alessandro. Foi muito bom a tua palestra. A minha pergunta é voltada ao estudo, né? Eu fui para um novo setor no meu trabalho, um assunto que eu desconhecia, né? Bem complexo, na verdade. E aí eu também estou na faculdade e também estudo outros assuntos fora, como design e programação. E aí são 4 coisas diferentes para estudar ali em 24 horas, sendo que tem o trabalho das 8 às 5 e tem a faculdade à noite. E eu não consigo fazer tudo. Eu queria pelo menos uma dica ou 2 para eu conseguir me organizar. Cara, tô 2 dicas para ti. Contrata um indiano para estudar, né? Tá, cara, contrata um indiano para fazer o teu trabalho e vai estudar. Não, brincadeira, tá? É porque a gente sabe que a Índia é um país que tem, né, desenvolvido a parte tecnológica muito e tem empresas têm demandado muito contratação da Índia. Cara, estudo entra no mesmo processo de trabalho, de tarefa. Você tem que ter a matriz de Eisenhower para saber o que é urgente, importante, e você vai colocar lá. Tem que estudar? Tem que estudar. É urgente? Não é urgente. Agenda. Ah, é importante, é urgente, sei lá, eu vou apresentar um material para o meu cliente, semana que vem eu tenho que... É urgente, é importante. Então, trabalha com essa matriz de Eisenhower para, né, trabalhar a importância disso. E, de novo, coloca no time box os horários de estudo. Não, tal horário eu vou estar ali focado para estudar esse assunto. Faz a agenda da semana toda e desenvolve, depois vai atualizando isso. É uma forma que vai te ajudar. Então, tudo que serve para tarefa, serve para estudo também, nesse caso. Aqui é só a minha galera que eu contratei, tá, pessoal? É tudo pago aqui para fazer pergunta, para poder gerar um vídeo bacana na internet. Pô, Alessandro, massa a tua palestra. Eu queria saber, né, do pouco que a gente conhece da tua história, que tu contasse pra gente como foi a tua mudança de ambiente de trabalho, né? Que até ano passado tu estava lá na Fundação Rede Amazônica e agora está no CIDIA. Como que foi esse processo de mudança? Como que teu cérebro lidou com isso? Cara, meu cérebro já tá maceteado já. Eu já tive tanta mudança na vida, cara, que... Não, assim, na Fundação, inclusive estão aqui patrocinando o evento, eles sabem, assim, passei 3 anos na Fundação Rede Amazônica, foi um lugar que eu aprendi demais, desenvolvi profissionalmente, assim, em escala exponencial, porque eu era um coordenador, né, basicamente que fazia tudo, né, e na pandemia eu tive que ser editor, apresentador, fazia tudo junto, né, e o ritmo era muito intenso, mas eu tinha muita liberdade criativa, né? Então isso era muito legal. Na atividade que eu estou hoje, aí essa que é a mudança. Lá, tudo dependia de mim, né? A minha diretora falou, ó, carta branca. Eu alinhava com ela, óbvio, né? Mas eu decidia. Na minha atuação atual, no CIDIA, como eu te falei, eu tenho uma equipe de 26. Então não posso dar vacilos, né? Porque não é só o meu papel que está em jogo ali, tem toda uma equipe, estagiários, júniores, sêniores, especialistas, e todas as pessoas que são relacionadas às atividades. Então, por isso que eu tive que me esforçar mais para aprender esses métodos de organização para não dar esses vacilos, entendeu? Então, assim, esse senso de responsabilidade, eu tive que trabalhar de novo na minha mente para que não houvesse nenhum furo. Mas isso, de novo, é uma mudança de hábito, é adaptação, não é assim, será que eu vou conseguir? Não, de boa, vou lá conseguir, mas com a responsabilidade de que eu tinha que realmente me organizar. E por isso que eu falei que a guinada foi a entrada da minha filha na faculdade, porque o horário livre que eu tinha para os meus projetos pessoais foi todo embora à noite, entendeu? Aí foi assim, estourou, a bolha estourou, e eu falei, não,
Agora é realmente preciso mudar alguma coisa, porque senão não ia dar bem. Boa noite. Boa noite. Vou te fazer 2 perguntas. Você tem vida social? Você senta com a sua família numa mesa? Vamos lá. Vida social é uma coisa relativa, né? Sento com a família para hoje mesmo a família está toda aqui na Campus Party. Cadê minha família? Foram embora, né? Tá os meus 3 filhos, tá a minha esposa. Então o que eu uso como estratégia? Estar o mais junto possível. A gente congrega numa igreja evangélica, então no ministério a gente está junto, a gente trabalha com criança, então está todo mundo lá junto. Então os momentos que a gente pode estar junto, por exemplo, por que eu faço o esforço de levar minha filha na faculdade e trazer a mais velha? Alguém falou assim, pô, cara, paga um Uber. Eu falei, não, eu faço questão. Porque enquanto eu vou de carro com ela e volto, a gente vem conversando. E aí, filha, como é que foi seu dia? Como é que foi sua aula, né? Como é que foi não ter aula, né? No caso da Alfano. Eu levo o pequeno, levo a do meio. Então, todos os momentos, normalmente quando eu saio, eles estão dormindo. Então, isso que eu falo para eles, assim, se eu não fizesse isso, talvez eu saísse de manhã, eles estavam dormindo, e chegasse à noite, eles estariam dormindo. E aí, é muito disso, eu saber os meus horários e controlar esses horários para que eu possa estar o mais tempo possível com eles. Não sei se te respondeu. Parabéns. Outra pergunta. Como gestor, o que é, como gestor, você é um gestor, qual seria a sua palavra iniciativa para uma pessoa que está começando um empreendimento? Primeiro, assim, se você não tiver nenhuma experiência empreendedora, né, buscar o Sebrae para entender o processo de abrir um empreendimento. De manhã eu falei sobre o Empretec. Viu, Sebrae? Falei do Empretec, porque o Empretec me mudou minha vida, mudou minha forma de ver negócio. Eu não consigo olhar para um copo descartável e não achar uma ideia de negócio para ele. Então, isso o Sebrae oferece para a gente. Eu fiz curso de finanças, fiz o Empretec. E isso me ajudou a entender o meu papel como consultor em comunicação e design para ajudar outros empreendedores. Então, a primeira coisa que eu indico, procura o Sebrae. Primeira coisa, tá? Segundo, é você ter uma relação humanizada com fornecedores, clientes e colaboradores do seu negócio. Então, olhar o negócio de uma forma humana, digamos, não de forma business mesmo, né? Onde o lucro está em primeiro lugar, tá? De uma forma humana, te leva a ter uma satisfação maior do teu negócio. Pelo menos para mim funciona assim, tá? Muito obrigada, Alessandro, por todo o conhecimento compartilhado. Chegamos ao fim, infelizmente, do nosso tempo. Uma salva de palmas. Gente, obrigado, tá? Muito obrigada pelo conteúdo.